e eu gostaria aqui de deixar algumas coisas muito claras. Senhores, os dados, eles precisam ser completos e sem nenhum tipo de dificuldade de acesso. Nós estamos há 20 dias, faz mais ou menos 20 dias que eu conversei com o presidente, que nós estávamos trabalhando nesse desenvolvimento de como buscar todos os dados desde o início da pandemia. Porque os dados precisam ser consultados e compreender por dia a subida, a descida, que ação aquele gestor fez naquela cidade que fez aumentar ou diminuir, ou não teve nenhum reflexo da ação que foi feita. É claro que os somatórios estão todos disponíveis, é um BI. Então, é um BI, é uma ferramenta que não é simples de você montar ela imediatamente. Foram 20 dias desenvolvendo. E está pronta. Nós disponibilizamos no domingo à noite, cedo, a primeira versão dela. E, claro, ontem já melhorou e hoje vai ficar melhor ainda, e assim vai todos os dias. Aí a pergunta eterna: que horas vai ser disponibilizados os dados? 24 horas. Os dados estão disponíveis 24 horas. No momento que os dados chegam e são atualizados no BI, eles estão atualizados. Aqueles que não estiverem desatualizados é porque não chegaram os dados ainda e estão em compilação. Não existe horário. O horário pode ser às 16 horas, às 17 horas, às 18 horas. É a hora que o dado daquele dia chega, é compilado e colocado à disposição. Senhores, quanto mais cedo o dado chegar, mais cedo ele é compilado, mais cedo ele é colocado no BI, mais cedo todos têm acesso 24 horas aos dados. E os dados, eles são completos. Nós estamos falando de óbitos desde o primeiro dia, desde o primeiro óbito até o dia de hoje, por exemplo, quando for colocado. Um por dia, todos os dias. Quer somar? Já está somado embaixo, é só olhar a soma. Quer ver por milhão? Já está colocado. Está colocado por... Bem, óbitos. Contaminação, a mesma coisa. Todos os dados de contaminados, novos contaminados, etc., também estão desde o primeiro dia. Isso foi colocado domingo, hoje é terça-feira. E nós começamos a trabalhar nisso há 20 dias atrás, depois da primeira reunião que eu apresentei isso para o presidente. Ele falou, é assim que tem que ser colocado. Só que demorou quase 20 dias para chegar nele, nesse modelo. E, continuando, hoje nós já estamos com 2 grandes números, que são os números principais, que é o de contaminação e o de óbito. Estamos trabalhando dois números importantíssimos, que são percentual de ocupação de UTI e o número de curados. Com o BI separado por capitais e região metropolitana, interior dos estados, estado, região e Brasil, eu posso disponibilizar o dado que chegue para mim. Quando você tinha o dado de 15 estados e colocava como dado do Brasil, era um dado que não era fidedigno. Então, é muito importante compreender como é importante nós termos os dados completos. É muito importante compreender a responsabilidade do Ministério da Saúde em colocar dados que você observa o dado e sabe que eles não estão completos. Então, é ao contrário, 100%, 80 graus, ao contrário do que está se discutindo em mídia e em outros canais. Nós estamos trabalhando para mostrar ao contrário, 100% dos dados. E com a modelagem regional, estadual, cidade, capital, região metropolitana e interior, nós podemos colocar ali os dados que cheguem para aquele dado. Se quiser ver o dado Brasil como um todo, é só clicar Brasil e vai ver o dado Brasil. Mas tem que compreender que talvez alguns estados e alguns municípios, por dificuldade de lançamento ou por ainda não ter a rotina completa, pode não estar ali. É muito mais importante a gente observar a ferramenta para os gestores, que são prefeitos e governadores, que observam a sua localidade, observam a sua região, observam a variação
desses números. Então, esse BI está colocado ali, que é uma análise Brasil, tá? Claro que são só slides, ele não está aberto o BI. Aí você vê as curvas desde o primeiro dia, todos os números de óbitos, óbitos por milhão, contaminados total, população em questão. Isso sim é uma informação. Uma tabela simples, dizendo acumulado de mortos, acumulados de contaminados do Brasil, não era uma informação digna para apresentar para o povo brasileiro. Se demorou, peço desculpas. Foram 20 dias de trabalho. E trabalhamos todos os dias para chegar nesses dados. Hoje, nós temos condições de analisar exatamente a progressão de dados todos os dias, todas as semanas epidemiológicas, até o dia de hoje. Prossiga, por favor. E aí você vai bastando por região, no caso ali, região norte, região nordeste, pode ir. Sul, sudeste, pode ir. Um estado da região para observar, pode ir. Municipal, pode ir. Nível municipal, pode ir. Bem, então, voltando ainda para colocar. Senhores, nós temos... Um minutinho, estou acabando. Eu sei. Essa ferramenta que está colocada aí, ela é a melhor ferramenta que nós poderíamos ter desenvolvido. E quando isso for de conhecimento público, e as pessoas compreenderem, a mídia compreender isso, acredito que a gente vai voltar ao normal, com relação à discussão de dados. E compreender que, sim, os dados têm que ser colocados imediatamente quando cheguem para nós. E serão imediatamente disponibilizados no BI e não tem hora para divulgar dado. Quando era uma planilha simples, somativa, você podia até marcar uma hora, porque tinha que fazer a planilha, distribuir, etc. Agora não, agora é um BI. Colocou o dado, está disponível no sistema para o Brasil e para o mundo. É nesse site. Então, continuando, e está no site do Ministério da Saúde, vai estar pelo link do site do Ministério da Saúde. Vou falar agora sobre a outra discussão que está que são o número, o critério para número de óbitos. É muito simples isso, porque está se fazendo uma outra discussão que não existe. Senhores, hoje os óbitos estão chegando para nós pelos registros de óbitos e vão continuar chegando. Só que quando a gente olha no registro de óbito, você tem também a data do óbito e não apenas do registro. Não tem nada a ver com mudança de números de óbitos. Os óbitos estão registrados e são um protocolo de vigilância sanitária. Ele é registrado. Quando você bota no cálculo diário, você vê que ele é acumulado nos dias de registro. O que nós estamos propondo, e aí eu coloco como proposta, é que a gente use os mesmos números, mesmos quantitativos, mas nos dias do óbito. Com isso, você vai ver exatamente o que aconteceu com mais transparência. Não tem nada a ver com número de óbitos, nem número de registros, e sim o lançamento do óbito no dia que ele morreu, e não no dia que foi registrado no boletim de saúde sanitário. E vai corrigindo os anteriores. Aí você passa a observar exatamente a curva. E que se você observar a verdadeira curva, você passa a entender o que aconteceu. No momento que você não tem a compreensão do que aconteceu, porque está registrado em conjunto, você acha que caiu. Opa, diminuiu os mortos em 3 dias. O que aconteceu? Nada. Só não foi registrado. Foi registrado tudo no 4º dia. O que aconteceu no 4º dia? Nada. Não aumentou, nem diminuiu. Aconteceu que foram lançados os registros. Se nós lançarmos no dia que morreu, nós temos a curva exata e permite uma gestão mais efetiva dos gestores municipais e estaduais, os verdadeiros combatentes que estão agindo nessa missão. Tá bem? Então, são 2 assuntos. Padrão de modelagem do BI
e compreensão de os números nunca serão mudados. No primeiro dia que eu cheguei, apresentei para o presidente que eu tinha dúvidas sobre como estavam sendo colocados os números. As minhas dúvidas eram em cima do que estava sendo enterrado e não estava com os registros corretos para cima. Nós queríamos ver se realmente não estava sendo subnotificado e não aumentado. Nós estávamos buscando o número verdadeiro para evitar a subnotificação. Nós nunca falamos de hipernotificação. Nosso medo é que estivesse havendo subnotificação. E isso nós buscamos, trabalhamos para ter os dados reais. Todo o restante é apenas discussão, interpretação, mídia, combate, como colocou aí o ministro aqui, as inúmeras ações interministeriais que todos estão fazendo. Isso é muito importante a gente ter essa noção. É uma oportunidade da gente divulgar isso também, mostrar para toda a população brasileira a nossa direção do governo nesse combate. Então, isso é muito interessante. E, nesse momento, eu me solidarizo, como representante do Ministério da Saúde, macro aqui, com as famílias que sofreram as perdas de seus entes queridos aí nessa pandemia, famílias do Brasil como um todo, do mundo, que nós estamos acompanhando. E coloco aqui o meu profundo reconhecimento aos profissionais de saúde que estão combatendo diuturnamente na frente de combate nos hospitais, nos postos de saúde, na rua, aonde tiver que ser, nos petrigues. E eu gostaria de usar aqui, mais ou menos, a quebra de protocolo que o senhor quebrou conosco lá, ainda na Operação Acolhida, e eu queria quebrar o protocolo e solicitar a todos uma salva de palmas para esse pessoal. Eu acho que isso é o mínimo que a gente pode fazer. Eles também estão sacrificando suas vidas. Tá? Eles estão morrendo, estão pegando a doença e morrendo. Muitos já morreram nessa missão. E antes de iniciar a minha apresentação, eu queria ressaltar também a capacidade técnica e a dedicação da equipe que eu encontrei no Ministério da Saúde. É real isso. Tenho também ali, ligado comigo, diariamente, o Conselho de Secretários de Estado, o CONAS, e o de municípios, que é o CONASEMES. Nós trabalhamos juntos, falamos todos os dias. E isso efetivamente compõe o SUS. Acreditem, eu não conhecia esse sistema, efetivamente. E eu posso afiançar aos senhores, é a melhor ferramenta que o Brasil poderia ter para enfrentar essa pandemia do Covid-19, é o SUS, o Sistema Único de Saúde que nós temos no Brasil, que é um exemplo para o mundo. E eu, antes de entrar na visão geral sobre a pandemia, eu acho que começa por aí, e depois eu entro na apresentação rapidamente, eu queria dizer que estou fazendo 4 ações diretas, macroações no Ministério. Primeira, a transparência. A CGU já se apresentou aqui algumas ideias, mas não a CGU, TCU, PGR e todos os órgãos de controle que os senhores podem imaginar. Nós temos feito reuniões e aberto as portas e sistemas, e todos serão locais no Ministério da Saúde. Qualquer momento, em qualquer senha, em qualquer atividade do Ministério da Saúde, vai estar totalmente disponível e transparente para os órgãos de controle. A segunda ideia é o reforço das nossas superintendências, é recriá-las de uma maneira eficaz, porque essas superintendências nos estados elas vão dar a capilaridade da verificação das ações, do apoio aos outros projetos interministeriais que não têm como verificar o resultado na ponta da linha, apoiar com isso o Estado e o município na ponta da linha também, não só aqui a tripartite, mas chegando na ponta da linha no Estado, nos estados e municípios. E, por fim, é um trabalho de busca de acompanhar o recurso. É um estudo que nós estamos fazendo, já primeiras conversas com o ministro Paulo Guedes, mas não aprofundei, porque ainda não tive esse tempo específico, mas nós vamos acompanhar efetivamente cada real de recurso federal que é repassado para Estado e município. Isso, eu acho que é uma obrigação do governo federal, é um esforço muito grande da população brasileira de
de colocar tantos recursos à disposição dos gestores, e esse resultado tem que ser acompanhado e garantido, que não haja nenhum outro tipo de desvio de finalidade ou perda desses recursos na ponta da linha, ou uma aplicação. Tenho mantido todo o corpo técnico nos seus devidos lugares, então o bojo das secretarias é intocável, ela está funcionando. Já estamos com os secretários, são 6 secretarias. Hoje já tenho todos os secretários ou nomeados ou indicados, e a sua grande maioria é médica. Tenho apenas um indicado que ainda é um gestor, pela simples razão que é onde entra todo o recurso que vem para o Covid, e dali é distribuído. Então, ainda preciso ter um gestor ali, nesse momento, e que será temporário e voltará a ser um médico nos próximos 90 dias. Bem, essa é uma rápida radiografia do Ministério da Saúde hoje. Começo agora dando uma visão geral, antes de entrar ali nas apresentações, sobre como está hoje, qual é a visão hoje que eu tenho, e nós do Ministério da Saúde temos sobre a pandemia. Primeiro que o nosso país é um país continental, não precisa repetir isso todo dia, mas tem que ser falado, nós estamos sendo, nesse momento aí, sendo transmitidos para o Brasil como um todo. Nós não podemos olhar o Brasil como apenas um ponto, como um país apenas. Nós somos um país com espaço continental, com regiões completamente distintas. Para efeito da pandemia, nós podemos separar o Brasil em Norte e Nordeste, que é a região que está mais ligada ao inverno do hemisfério norte, são as datas do hemisfério norte em termos de inverno, e ao centro-sul, sudeste, centro-oeste, que é o restante do país que está ligado mais ao inverno do hemisfério sul, que está começando agora, junho, julho e agosto. Nessa primeira etapa, nós tivemos o grande impacto na região norte e nordeste, variando apenas em 2 pontos fora da curva, que são as capitais de Rio de Janeiro e São Paulo, pela especificidade de Rio de Janeiro e São Paulo, que todos conhecem, pelo tamanho, pela pujança de relações, velocidade, links, modais de transporte, riqueza. Então, basicamente, fora da curva, Rio e São Paulo, e o restante nós estamos observando Norte e Nordeste. Nesse TO Norte, nós vemos ali que são 3 etapas. A preparação, que já aconteceu, o impacto na região da capital e região metropolitana, que já aconteceu, esse impacto já subiu e já desceu, e nós temos as curvas todas para mostrar, e agora nós temos um recrudescimento do interior desses estados. E essa é a terceira etapa, que nós consideramos, na nossa visão, o final da passagem da pandemia. Nessa terceira etapa, a estratégia ela é utilizar a estrutura já desdobrada nas capitais e regiões metropolitanas, que hoje começam a ficar ociosas. Não podem ser desmontadas nem deixar de investir. Continuamos trabalhando nessa direção para aumentar a capacidade e evacuar o pessoal do interior para tratar na cidade, com respiradores de transporte, meios aéreos ou meios terrestres. Essa é a grande estratégia. É óbvio que onde haja hospitais no interior que possam ser reforçados, claro, estamos reforçando também. Mas a estratégia principal começa em evacuar e tratar na cidade, reforçando apenas os hospitais do interior que tenham condição de atender esse reforço. É importante colocar que nas capitais principais, Manaus, Belém, Fortaleza, Recife, São Luís, Teresina, e praticamente todas elas nessa primeira linha, já aconteceu a passagem e já diminuiu bastante o número de óbitos, o percentual de ocupação de UTIs e a fila da regulação para leitos de UTI. Nós acompanhamos isso diariamente. Então, eu posso afiançar aos senhores que é assim que está acontecendo. A pandemia ela vai se espraiando. Ela vai se espraiando. Então, quanto mais distante essas outras capitais também estejam do centro nervoso ali das grandes capitais do centro-norte, algumas capitais menores também estão ainda no meio da segunda etapa.
mas o caminho fica claro. E aí faço a observação. Essa primeira etapa, que foi o Norte e Nordeste, com relação ao inverno do Norte e Nordeste, ligação viral que vem do hemisfério Norte, a nossa influenza acontece fevereiro, março e abril, teremos o Sul, com a nossa influenza que acontece em junho, julho e agosto. Por isso que as vacinas são em etapas diferentes. Nesse momento agora do Centro-Sul, como vai ser esse impacto? Na minha visão, na visão do Ministério da Saúde, esse impacto ele vai ser completamente diferente do Norte e Nordeste, por algumas razões. Houve uma preparação maior, mais tempo de se preparar, verificar como aconteceu no Norte e Nordeste e, principalmente, a curva de aprendizagem. Aprendemos muitas coisas. Aprendemos que a primeira ideia do protocolo de ficar em casa, doente, e só ir para o hospital quando estiver passando muito mal, ele é uma péssima ideia. O protocolo que está sendo tratado é, ficou doente, procure imediatamente o médico, vai aos postos de triagem. O diagnóstico é clínico, inicialmente, dos nossos médicos, que têm condição de sobra de fazer os diagnósticos clínicos e de prescrever a melhor medicação. Essa prescrição é do médico. Nós todos já fomos aos médicos a vida inteira. Nunca questionamos um diagnóstico. Nunca reclamamos de comprar o remédio e tomar, ou receber o remédio e tomar, ou injeção. Então, nós vamos receber o nosso diagnóstico, receber a prescrição médica e vamos nos tratar imediatamente com o diagnóstico clínico. O diagnóstico clínico ele pode ser aprimorado, detalhado, com uma tomografia computadorizada, ele pode ser no acompanhamento do médico e ele pode ter o teste PCR viral, mas isso não é sine qua non para iniciar os tratamentos que o médico tem que começar. Então, essa curva de aprendizagem vai fazer com que o resultado da pandemia, agora na parte centro-sul do nosso país, ela seja realmente diferente e permita que a gente continue focado na manutenção do funcionamento das estruturas, na manutenção do funcionamento da nossa economia, que é isso que tem que acontecer. É isso que o Ministério da Saúde ainda vai estar fechando com a Casa Civil, com relação às nossas propostas nesse aspecto de como funcionam, como devem funcionar as coisas. Já é conhecida, o Tarcísio acabou de falar como funcionam as empresas, já é conhecido. Em Manaus, eu comandava a 12ª Região Militar. Nós temos 5.000 homens em Manaus, na maior cidade que teve colapso. Nós tivemos 0 mortos. 0. E as pessoas moram na cidade, nas áreas mais carentes também da cidade. Agora, é triado todos os dias, acompanhado pelo médico todos os dias, todo dia tem que ir para o quartel trabalhar, todo dia tem que ser observado e acompanhado para o médico se precisar se tratar. 0 mortes. Então, tem que pensar nisso, né? Bem, então, essa é a radiografia do nosso país em relação à pandemia. Hoje, neste momento, região Norte, Nordeste, região Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Essa é a radiografia. Bem, o que estamos fazendo hoje? Estamos tratando de 2 grandes protocolos, que é o protocolo ou orientações para testagem em massa e diagnósticos, que é esse que eu acabei de falar. E as orientações para manejo do paciente, que também é mais ou menos o que eu acabei de falar. É direto para a triagem, direto para o diagnóstico médico e a avaliação dos nossos médicos pelo Brasil. E aí falo sobre a resolutividade nos hospitais. A UTI e os respiradores, que todos falam aqui o tempo todo e continuamos falando pela televisão e por todos os lugares, é a última opção. Nós não podemos deixar as pessoas irem para respiradores. Nós temos que tratá-las antes disso. Nós temos que tratá-las nas unidades de suporte ventilatório, ou enfermarias de cuidados intermediários, ou unidade de tratamento intermediário, semi-intensiva, como quiser colocar. A UTI é o último caso, até porque
a resolutividade positiva depois que cai na UTI, ela é pequena. Então, ficou doente, recebeu os medicamentos, foi para casa e ficou bom, é o ideal. Ficou doente, recebeu os medicamentos, foi para casa, precisou retornar para o tratamento, ele vai para a unidade de suporte ventilatório. Começa com catéter de alto fluxo, começa com pronação, colocar de barriga para baixo, para o pulmão funcionar melhor. Continua com a respiração não invasiva, usando o BiPAP, usando aquela proteção para não espargir, que foi trabalhada lá em Manaus, isso daí, está no Brasil, está no mundo. E, por fim, respiradores ainda dentro da unidade de suporte ventilatório. Só se esse paciente agravar muito, tiver outras comorbidades, tiver problema renal, cardíaco, aí vai para uma UTI, que é especificamente uma UTI. Esse, em resumo, são os dois grandes trabalhos que nós estamos fazendo. Trabalho de testagem, diagnóstico e trabalhando com o manejo dos pacientes. Dentro da lógica dos manejos, tem 3 anexos. Um já liberado, que é a orientação para medicamentos. Nós colocamos ali todos os medicamentos que nós temos conhecimento que estão sendo usados hoje, todos, sem exceção. E apresentamos ali como esse medicamento, caso seja prescrito pelo médico, ele deve ser usado no seu ideal. Onde, em que momento é melhor ser usado e onde, em que momento nós não aconselhamos usar, porque o colateral é mais perigoso. Esse foi o trabalho de orientação que nós fizemos já de medicamentos. Estamos alinhando insumos e equipamentos, é só pensar no que eu acabei de falar sobre unidades de suporte ventilatório, e estamos alinhando a capacitação de recursos humanos, que fica específica para atender esse pessoal. Quando você trata de unidade de suporte ventilatório, você diminui a necessidade de capacitação de intensivistas, que é o nosso maior problema. Médicos intensivistas, enfermeiros, fisioterapeutas com essa capacidade. Então, você foca num grau abaixo de capacitação de recursos humanos. Bem, vou passar rapidamente números, não vou me alongar neles, por favor. Então, aqui, já foram 48 bilhões de reais passados pela saúde, fora todo o trabalho que foram colocados aqui em outros ministérios. Pode ir? Não vou, isso aí é muito detalhado. Pode ir? Também muito detalhado. Então, com relação à habilitação de leitos, essa palavra é uma coisa que muitos não conhecem. Então, o Ministério da Saúde, ele paga R$ 1.600 por dia para cada leito de UTI com novas habilitações, por dia, e paga adiantado 3 meses. Então, já foram 7.000 leitos, 7.300 leitos habilitados, novas habilitações, fora o que já eram habilitados. E estamos pagando isso para todos os estados e continuamos recebendo solicitações de habilitação de leitos. É só multiplicar. Então, 1.600 vezes 30, 30 vezes 7.000. Pode ir. Já está colocado lá? Pode ir. Aí, os 7.500 leitos de UTI já habilitados, também colocados por estado e por região. Pode ir. Já distribuímos 11,3 milhões de medicamentos. Isso daí pelo Brasil como um todo. E coloco aqui que essas distribuições específicas de equipamentos e alguns medicamentos, isso não era comum ao Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde é um órgão que trabalha com a normatização, o apoio, distribuição de recursos, notas técnicas, e dentro da lógica tripartite do SUS, a execução, aquisição e execução efetiva é do Estado e do município. Nesse tipo de missão centralizada de combate ao Covid, algumas coisas foram centralizadas para efeito de estoque regulador, para efeito de evitar o sobrepreço, para efeito de estados mais afastados no Norte e Nordeste, não tenham a mesma capacidade de adquirir que os estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, mais centrados na produção. Então, esse foi o motivo de algumas centralizações. E aí, obviamente, distribuições. Pode ir?
Pode ir? Pode voltar um. Daqueles números, 2,9 milhões de comprimidos de cloroquina e 8,4 milhões de cápsulas de oseltamivir distribuídos. Pode ir? Já distribuímos 115 milhões de itens de EPI. É um número muito grande. 115 milhões. Isso é só o estoque regulador. Os estados e municípios compram algo também tão grande quanto isso daí. Pode ir? Aí é só detalhamento de onde estão distribuídos. Pode ir? Também é só mais uma visão. Pode ir? 10 milhões de testes também já foram distribuídos. É 5% da população testada. É uma das grandes, considerando a nossa população e o que já foi distribuído, é uma das maiores testagens que já aconteceram. Pode ir? Desses 10 milhões, 3,1 milhões de PCR. Eu acho que cabe perder 2 minutos aqui falando sobre PCR e teste rápido, até para a gente tirar essa cobertura que fica sobre isso. A testagem de teste rápido, ela avalia especificamente se você está ou não com os anticorpos que o próprio corpo produz, porque quem combate o vírus são os nossos anticorpos. Os remédios que nós tomamos é para nos manter aptos durante o combate dos anticorpos. Não é para mais nada. Os remédios é para nos manter aptos, porque é a fabricação de anticorpos e as ações dos anticorpos no vírus que vai fazer com que a carga viral caia. Então, quando o corpo ele produz esses anticorpos, aparece no teste rápido, que só aparece a partir de 1 grau de produção do anticorpo. Se você fizer o teste rápido no primeiro, segundo, terceiro, até o 6º dia, 5º dia, a probabilidade de não dar nada é enorme. Só a partir de um certo grau da curva que você passa a ter, efetivamente, anticorpos suficientes para aparecer no teste rápido. Então, é por isso que a estratégia está sendo toda discutida com clareza e já está bem adiantada para ser solta, apresentada. Com relação ao PCR, é ao contrário. Ele observa a tua carga viral, se você está ou não com o vírus. E o PCR é um teste extremamente complexo. Envolve várias fases, envolve o canudo, o cotonete para passar o nariz e na garganta. Isso vai para uma solução específica. Essa reagente tem que estar a 20 graus negativo. Isso tem que ser transportado nesse reagente para um laboratório, que alguns laboratórios no Brasil apenas têm capacidade de fazer essa avaliação, esse processamento. Quando chega no laboratório, tem que trocar de tubo, trocar de lâmina numa capela, e aí sim vai entrar no equipamento para análise. E aí sim, depois de um tempo, vai ter a resposta e volta esse processo para trás. Isso é um teste PCR. Será que a gente tem essa capacidade toda? Estamos nos preparando para isso. Para isso, a Fiocruz e outros laboratórios estão se preparando, os nossos LACEN, para fazer esses exames. Não é simples quando se fala de 10 milhões, 5 milhões de testes PCR, por causa dessa logística toda para o teste. E é por isso que a gente tem que estar focado no diagnóstico médico, no tratamento inicial, nas tomografias computadorizadas. Essa é a melhor forma de combater a doença. Pode ir. Bem, 3.800 ventiladores. E sobre ventiladores, eu já falei que não podemos ser aí a solução do problema. Isso aí é quando nós não conseguimos resolver o problema na hora certa. Aí cai nos ventiladores. Hoje, a indústria nacional, ela praticamente já tem capacidade de suprir tudo que nós precisamos de ventiladores. Isso aí é uma vitória da indústria nacional. Temos acompanhado isso todos os dias. O Ministério da Defesa tem me apoiado fortemente nessa prospecção e nessa análise. É uma equipe que já trabalhava com produtos de defesa e foi rocada para cumprir essa missão. E a gente tem hoje a certeza, não convicção, mas a certeza de que nós temos condição de produzir todos os respiradores necessários na indústria nacional. Temos capacidade de comprar na indústria internacional, temos doações chegando,
Então, para aquilo que a gente precisa, eu acredito que a gente vá produzir e distribuir na medida certa, na hora certa, para cada lugar. A estratégia que nós usamos nesses últimos 50 dias, 40 e poucos dias que nós estamos trabalhando, ela foi de uma grande rede de relacionamento humano. Então, é conduta, é análise de como está aquele estado, aquele município, a realidade naquele momento. E qual a capacidade que aquele gestor ou aquele hospital tem de colocar em funcionamento o equipamento. Foi em cima dessas análises diárias, conversas diárias, que nós pactuamos a distribuição desse equipamento, desse material. Não só respiradores, como todos os outros equipamentos e outros EPIs, etc., que nós tínhamos. Era em cima da maior demanda, do maior risco e da capacidade de utilização. Foi como nós fizemos no Norte e no Nordeste, foi como, graças ao trabalho desses gestores, e com esse apoio, é claro, que a gente reverteu o quadro. Eu acredito que o quadro das capitais e regiões metropolitanas está praticamente revertido, e isso faz parte dessa distribuição que está colocada aí. Pode ir? São números? Pode ir? Pode ir? Pode ir também. Pode ir, por favor. Pode ir. Bem, quanto a recursos humanos. Então, o que acontece? Claro que Amapá, Roraima, Amazonas e os estados mais distantes do nosso país têm maior dificuldade de ter recursos humanos à disposição de recompletar. Muitos caíram, e isso fez com que a gente teve que agir, o governo federal. E tem um programa, nós estamos com 1 milhão de profissionais de saúde que estão cadastrados no nosso programa, com um grau de capacitação. O governo ele tem apoiado diretamente os gestores na ponta da linha, com pessoal também. E toda a logística, contratação, transporte e pagamento sai dos nossos programas federais, com também ligação direta com a economia. Pode ir. Mais médicos, com 6 mil vagas preenchidas em 2020, que também foram utilizados. Pode ir. O Brasil Conta Comigo, já coloquei aí 1 milhão de pessoal cadastrado e já com bastante gente trabalhando. Pode ir. Força Nacional do SUS também sendo empregada. Pode ir. Pactuamos isso aí na última reunião com o CONAS e CONASEMA, os estados e municípios, a implementação desses centros de referência para casos leves de Covid. Isso aí faz parte, é um nome bonito para o PETRIG, para o posto de triagem. Pode ir. A vacina para gripe. Por que a vacina para gripe é importantíssima no momento certo? Porque você evita juntar os efeitos da influenza com os efeitos do Covid. Então, é uma curva de aprendizagem. Nós temos que vacinar, adiantamos, a Damari já colocou, adiantamos as fases da vacina para poder vacinar mais rápido e evitar que isso se misture no momento que chega o Covid naquela pessoa. Pode ir? Pode ir? Bem, N programas estão... Perfeito. N programas estão sendo desenvolvidos dentro do Ministério. Eu não vou me alongar sobre eles, mas eles vão desde a telemedicina e... Pode ir, vai passar rapidamente. TeleSUS, teleconsultoria, pode ir. Para profissionais de saúde, apoio psiquiátrico, pode ir. Portal interativo, Covid-19, pode ir. Bem, antes de entrar na fatídica discussão de dados e números, que é o que a gente tem discutido hoje, essa semana toda aí, com bastante desinformação sobre o assunto, eu queria colocar aqui sobre uma notícia campeã, que são as vacinas. Então, nós temos 2 protocolos nacionais que estão sendo tratados pelo MCTIC, são protocolos, um em São Paulo, outro em Minas, e que também estão trabalhando nesse desenvolvimento, e o ministro Marcos acompanhando isso e apoiando essas iniciativas. E nós temos
Estamos estudando, junto com Fiocruz, MCTIC, o Ministério da Saúde, a SVS, a nossa Secretaria Básica, e outros profissionais de apoio, o que está acontecendo no mundo. E para encurtar uma longa história, são 16 as mais promissoras possibilidades, e dentro das 16 nós elencamos 3. A melhor de todas, que nós estamos apostando as fichas, é na de Oxford, que é um desenvolvimento que está acontecendo muito concentrado lá, apoiado pela... É um programa que é de aceleramento desse processo, e nós estamos juntos, nós somos um dos participantes, já éramos participantes dele, desse conselho, desse trabalho anteriormente. Na América Latina somos o único país doador desse protocolo, e nós já estamos dentro desse protocolo. É uma vacina que pode acontecer ainda na metade do segundo semestre desse ano, e a gente está apostando muito nisso, e já estamos fazendo parte do processo para que a gente tenha o direito até de produzi-la no Brasil. Isso faz parte de um outro grande trabalho, junto com a Fiocruz e o Biomanguinhos, para que a gente produza essa vacina no Brasil, para todo o Brasil e, quiçá, para a América Latina, né? América do Sul, desculpa. Os outros 2 é a Moderna, nos Estados Unidos, e a outra é uma chinesa, que nós também estamos monitorando e participando da forma que a gente possa colocar. Então, não é colocar todos os ovos só numa cesta, mas a principal, a de Oxford, a segunda, a dos Estados Unidos, e a terceira, a chinesa, nós estamos trabalhando, e isso é muito promissor, além das 2 nacionais.